Salve, salve! Estamos chegando aqui pela Sua Fonte TV com mais um programa Conteúdo. Eu, Clécio Ramos, ele e Thiagão. Tudo bem, Thiago? Graças a Deus e contigo. Bem demais. E hoje o nosso programa tá demais. Trouxemos duas pessoas para debater um tema, gente, que tá falando demais aí nos noticiários, não é verdade? É verdade. Thiago? Vamos falar de dois vírus muito famosos. Um já é tradicional, que é o HIV, e agora o vírus do momento, que é o coronavírus. Trouxemos dois especialistas e infectologistas com muitas informações bacanas para vocês. Moara e João, dois médicos especializados que trouxeram verdadeiras aulas sobre o assunto, não é verdade, Cláudio? É verdade, eu não perderia por nada essa entrevista. Para você que está ligando sua televisão a partir de agora, o programa tá demais. E vamos lá então, né? A partir de agora, para você. Ano passado, a pauta, quando a gente fala de infectologia, foi o H1N1. Esse ano, pelo que a gente está vendo, o corona já ganhou grandes proporções nos noticiários, na internet, na TV e no rádio. Aí fica a curiosidade. Quando a imprensa, quando a mídia começa a parar de divulgar notícias da forma como está fazendo hoje com o corona e como fez antigamente com o H1N1, com grande proporção, repetindo várias vezes as mesmas notícias, alertando a população e trazendo cada vez mais informações, significa que aquele vírus, que aquela doença que até então era protagonista e foi esquecida com o passar do tempo, ela encontrou uma cura, ela encontrou um eixo, ela encontrou uma forma de ser tratada, ou não tem nada a ver o fato de esses vírus em determinados momentos estão nas capas dos jornais e depois não estão tanto na mídia, aparecendo com tanta frequência. Como que funciona isso no mundo da saúde, no mundo da medicina? O vírus influenza, por exemplo, você falou que é o vírus da gripe. A gente já entende que esse vírus ele existe de maneira endêmica nas populações. Então você sempre tem influenza ocorrendo, né? Como da mesma maneira você tem corona ocorrendo nas populações. Então, o coronavírus, ele causa infecções respiratórias brandas, leves, resfriados comuns. Como a maioria dos casos de gripe são casos de infecções, vamos dizer assim, benignas. Mas esses dois vírus especificamente, eles têm a capacidade de sofrerem alterações, mutações, que aumentam a sua capacidade de causar doenças graves e, ao mesmo tempo, aumenta-se a capacidade de transmissão entre as pessoas e aumentam o risco que a gente chama de pandemização. Então, aquele vírus é localizado em uma população, mas ele ganha características genéticas que o habilita a se propagar pelo mundo, causar uma pandemia. Nesses casos de doença grave e com a capacidade de disseminar pelo mundo, que ocorre periodicamente, aí o quê? As autoridades sanitárias internacionais lançam esses alertas. Ó, o H1N1 vai se espalhar pelo mundo. O coronavírus de 2019, que é esse que nós estamos vivendo aqui agora, o ápice, né? A gente não sabe se é o ápice, provavelmente vai aumentar mais ainda. Ele tem capacidade de disseminar pelo mundo e tem uma capacidade de letal muito grande. Ele tem a capacidade de matar muitas populações, um grande número de pessoas. Não é que o influenza deixou de ser importante, que é o H1N1. Não é que o resfriado causado pelo coronavírus nesse momento vai ser mais grave. Mas neste contexto nós vamos voltar o nosso cuidado, a prevenção para a mesma coisa. São vírus respiratórios, higiene de mãos, etiqueta respiratória, que é tossir, espirrar, tampando o nariz ou a boca, evitar locais aglomerados. Todas essas orientações servem para os dois. Mas por que rola esse aumento depois dessa queda de muitas informações ao mesmo tempo sobre aquele determinado tema? Ou seja, ele chega para as pessoas, todo mundo fica sabendo, todas as mídias metralham as pessoas de informações, causa até uma sensação de pânico coletivo e depois ele começa a cair, as informações começam a cair, mas não significa que tem cura. Por que tem esse movimento de sobe muito rápido, instala um sentimento de preocupação numa coletividade e depois as notícias começam a cair e a doença continua? Quando surge essa nova variante do vírus, nós temos, como a doutora Moara falou, uma população totalmente suscetível. Esse vírus não tinha essas características antes, então todo mundo é suscetível. Eu estou propenso a adquirir a doença. E podendo ter, dependendo do vírus, uma maior ou menor gravidade. Então, quando eu tenho uma população suscetível e eu vejo que eu estou tendo
muitos óbitos, isso é muito preocupante. Por isso que tem esse alarme. Eu tenho muitas informações sobre esse evento. À medida que a população vai adquirindo infecções não graves, essa população vai ficando imune. Então, os números de casos tendem naturalmente a diminuir. No caso do influenza, que tem uma vacina, eu ainda tenho o quê? O papel da vacina em vacinar e proteger aquela população. Então, eu tenho um momento inicial de um grande número de casos, que com a maior ou menor letalidade, né? E depois a dinâmica da doença é de diminuir. Por quê? As pessoas que tinham que adquirir a doença já adquiriram. Quais são os mais silenciosos, né, que a gente tem? E como prevenir desses silenciosos, desses tipos de vírus mais silenciosos, e também como prevenir das pessoas que são infectadas por esse tipo de vírus? Vírus que demoram a se manifestar no ser humano, por exemplo, o vírus da AIDS é um, que as manifestações da infecção pelo vírus da AIDS, pelo HIV, pode demorar, por exemplo, de 8 a 10 anos. Eu adquiro o vírus e ele está lá, entre aspas, silencioso e vai se manifestar 8, 10 anos depois. Por exemplo, o vírus da hepatite C também é um vírus que ele é silencioso. Então você adquire esse vírus e vai se manifestar vários anos depois, com uma cirrose hepática ou com um câncer hepático, um câncer no fígado. Tá? Então, são exemplos de vírus que têm essa característica de demorar a ter manifestações, né? A maioria dos outros vírus tem uma característica de normalmente causar uma doença aguda. Pode dar febre, né? Pode dar tosse, no caso dos vírus respiratórios, nos casos dos vírus que acometem o fígado, pode dar a inflamação no fígado com icterícia, né? Que são os vírus das hepatites, o vírus da febre amarela. Então, dependendo do grupo, da família dos vírus, eu vou ter manifestações diferentes. Normalmente eles causam infecções agudas, né, a curto prazo. E alguns têm essa característica de ficarem, vamos dizer assim, escondidos para se manifestar ao longo de vários anos. Coronavírus, influenza, o vírus do resfriado comum, que seria o adenovírus, alguns outros tipos causam manifestações respiratórias. Elas podem ser leves ou graves, mas na maioria das vezes são sintomas agudos e autolimitados. Outros vírus como HIV, hepatite B, C, são mais silenciosos e causam doenças crônicas que podem persistir com o paciente por longos períodos e posteriormente causar complicações. A recomendação para esses vírus de evolução crônica, a população deveria se testar, porque eles são silenciosos. Se você não testa, você só vai descobrir no final da infecção, com formas graves, né? Dengue, chikungunya, febre amarela, mesmo o arenavírus, que teve uma notificação recente, são todos vírus com formas de transmissão diferentes dessa que a gente falou. Por exemplo, os respiratórios, os transmitidos por via sexual, os transmitidos por mosquito. É difícil de nós falarmos todos como sendo a mesma coisa só por serem vírus. A prevenção ideal para uma doença infecciosa seria vacina. Então, nós temos vacina, no caso desses silenciosos, apenas para a hepatite B. A hepatite B é uma vacina extremamente eficaz, segura e que está disponível, inclusive, na rede pública. Para a hepatite C e para o HIV, nós não temos vacina. Para outras, grande número de infecções virais, nós temos vacina. Nós temos vacina para o sarampo, para a cachumbra, para a rubéola, para a varicela, são todas doenças virais, né? Que essas vacinas fazem parte do programa de vacinação de toda criança e de todo adulto, né? Para essas outras doenças, por exemplo, de transmissão sexual, seriam as maneiras habituais, né? O uso de preservativo, sexo seguro, para prevenir contra o HIV, contra a hepatite C, né? O HIV e a hepatite C, né? Você tem a transmissão também por material contaminado com sangue, então você deveria ter controle, né, de equipamentos de tatuagem, de dentistas, de médicos que deveriam ser esterilizados de maneira adequada. Nós estamos aqui com 2 infectologistas. Aí eu pergunto para vocês, na área de vocês, existe uma forma de tratamento preventivo ou na maioria das vezes vocês só atuam quando o fogo já está espalhado como bombeiros para
de certa forma, apagar um mal que já está instaurado ali? Eu acredito que a infectologia, e não só nossa especialidade, mas a medicina como um todo, ela parte da premissa de que o que é possível atuar na prevenção sempre vai ser o melhor. Então, as vacinas, como o Dr. João acabou de dizer, conseguem prevenir grande parte das infecções que estiveram em voga nos últimos anos. Então, o surto de sarampo que nós vivemos atualmente é imunoprevenível. A própria gripe, o H1N1, influenza, tem vacina. Rubéola, hepatite B, são preveníveis. Orientações com educação sexual, uso de preservativo, evita as doenças sexualmente transmissíveis. O controle de mosquitos ou de água parada é uma forma de prevenção. Então, não só o infectologista, como todos os outros médicos, atuam na forma de prevenir essas doenças. Mas na prática, o que vocês encontram mais? É aquele paciente que já vem com o problema instaurado ou esse preventivo aí que tem uma mistura de se informar com estar sempre fazendo exames e buscando complementar o seu cartão de vacina com aquilo que está faltando para se livrar, pelo menos em parte, dos vírus que podem estar expostos? A gente encontra as duas coisas. Por exemplo, em relação ao HIV, às hepatites, a forma de orientação e a realização dos exames é o que define a pessoa chegar a um diagnóstico preciso para posteriormente começar um tratamento. As doenças que cursam com sintomas agudos, essas realmente nós vamos encontrar no momento em que só vamos fazer o tratamento. Então, as duas formas são encontradas e nós não somos apenas bombeiros, nós trabalhamos nas duas frentes. Interessante essa pergunta sua, porque, por exemplo, em relação a imunizações, nós temos um fenômeno global que ele foi introduzido no Brasil, mas felizmente aqui no Brasil parece que ele é menor do que na Europa e nos Estados Unidos, que é o movimento contra vacinas, é o movimento anti-vacinas. Então, pessoas que espontaneamente se negam a vacinar e vacinar seus filhos. Pra vocês terem uma ideia, os Estados Unidos teve um caso de tétano, que não é causado por vírus, é causado por uma bactéria, depois de mais de 50 anos. Nos pais, de uma criança que os pais se recusaram a vacinar a criança. Então nós temos isso, né? Agora nós temos também, cada vez a gente recebe mais nos consultórios, felizmente, pessoas com essa visão. Doutor João, doutora Moara, que vacina que eu tenho que tomar? Eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos. Eu preciso tomar qual vacina? O que eu tenho que completar no meu cartão de vacinas? Ou, por exemplo, eu vou viajar vou fazer um turismo na África ou na Ásia. Que vacina eu tenho que tomar? Qual a forma de eu me prevenir melhor? Então, a gente tem esse movimento, infelizmente, que existe, de anti-vacinas, é totalmente incorreto, mas nós temos também já essa conscientização das pessoas a quererem procurar saber, olha, o que eu posso fazer para me prevenir? Tem como explicar para a gente quais as viroses, a pessoa mantendo um hábito bom de higiene, ele pode prevenir esse tipo de doença? Proteger quando você vai tossir, usar um lenço descartável, fazer a higiene da sua mão logo depois que isso acontecer, evitar de tocar locais depois que você entrar em contato com essas secreções para que outras pessoas não tenham contato com isso em objetos que são passados. O ideal é que sempre você esteja lavando as suas mãos, porque você está pegando num corrimão de uma escada, numa maçaneta de uma porta, você não sabe quem pegou ali. Evitar os ambientes muito aglomerados nesses momentos que você tem epidemias. Estou tendo epidemia de sarampo, a transmissão é respiratória. Estou tendo epidemia de gripe, a transmissão é respiratória. Então, evitar ambientes aglomerados, né? Eu vou falar de um outro aspecto que, como na medicina e em várias outras profissões, eles às vezes são positivos e às vezes são negativos, que é o Dr. Google. Se a gente faz algumas pesquisas sobre as origens de alguns vírus muito famosos, a gente encontra, por exemplo, que o HIV se originou dos macacos, que o coronavírus se originou dos morcegos, que o H1N1 se originou de aves, ou seja, existe uma ligação na origem desses vírus com os animais. Eu queria que vocês explicassem para quem está assistindo e que às vezes acessa essas informações, como é que de fato é essa origem, essa ligação entre o nascimento de um vírus
com os animais e se de fato nós podemos colocar na conta dos animais a responsabilidade pela maioria desses grandes vírus que não tem cura e que já mataram tantas pessoas ao longo da história. Esses vírus todos, eles circulam no ambiente, na natureza, tanto em humanos quanto em diversas espécies animais. Quando eles adquirem uma mutação genética com a capacidade de mudar a sua infectividade para uma espécie e outra, é que a gente pode levar em consideração a chance de transmissão de animal para humano e posteriormente de humano para humano. Um exemplo, coronavírus. Ele tem diversas espécies que afetam o morcego, o camelo, o homem. Em algum momento, o vírus que estava nesses animais adquiriu uma capacidade de infectar os humanos também. Nesse contato, nos primeiros casos na China, houve uma suspeita de que contato com animais em um grande mercado pode ter tido o primeiro caso em humano. Lá dentro do morcego, ou do camelo, ou da cobra, esse vírus adquiriu uma mutação com capacidade para infectar animais e humanos. Nós não temos que dizer, a culpa é dos animais. Isso é um convívio dentro da natureza. Da mesma forma aconteceu com o influenza pandêmico de 2009. Um vírus que infectava tanto porcos quanto aves e humanos adquiriu uma capacidade de conseguir infectar todas essas espécies. É a famosa gripe suína? Ficou até com o nome de gripe suína. Sim, é. Essa é a capacidade dos vírus. Infelizmente, nós não controlamos isso na natureza. Quando eles adquirem essa mutação, pode mudar a forma de infectar uma espécie ou outra. Isso é interessante porque tem a ver com a questão da biologia e da adaptabilidade desses vírus. Então lá, o vírus vive lá no morcego, ele infecta morcego. Tá? E está sofrendo mutações naturais, mas ele está infectando o morcego. Ele só vai infectar o homem se o homem tiver contato com o morcego, entendeu? Então, na realidade, é culpa do homem que foi lá ter contato com o morcego, né? Igual lá as gripes que acometem aves ou que acometem suínos. Então, esse vírus da influenza, por exemplo, pode infectar uma grande criação de galinhas, automaticamente os homens. Então, é uma condição natural desse vírus sofrer mutações para ele transpor espécies. Então, quanto mais espécies ele infectar, melhor para ele, né? Então, e nós entramos nesse meio aí. A gente muitas vezes não deveríamos estar ali. Então, a proximidade com, por exemplo, o coronavírus é muito comum em morcegos. Aí, do morcego ele passa para um mamífero e o homem tem contato com o mamífero. Foi o que aconteceu na Arábia Saudita, com os dromedários lá, né? Um exemplo típico de vírus que acomete animais e que o homem entra em contato por entrar no ambiente do vírus é a febre amarela. Está lá no mato, na floresta, e está acometendo lá macacos, né? Primatas. E você entra dentro da floresta e pega o vírus. Então, assim, o vírus, né, do ponto de vista biológico, evolucionário, ele quer infectar o maior número possível de pessoas, né, de espécies. Alguns ficam restritos a espécies e nós temos esses vírus que têm essa capacidade de transpor espécies. Nós falamos de diversas doenças aqui, várias têm sintomas, dá para saber qual é a doença, né? E aquelas que são assintomáticas, você não sabe o que está acontecendo e você não tem como fazer um check-up, você ir lá fazer alguns exames periódicos que dá para identificar essas doenças. Como que a pessoa que está nos assistindo consegue identificar em quanto tempo e qual tipo de exame eu devo fazer para me precaver dessas doenças? Você procuraria assistência durante o período da doença, né? Vou te dar um exemplo do que ele está falando aqui. Imagine a pessoa adulta que faz sexo desprotegido. Uma vez por semana, 15 dias, ela tem que ir lá no seu consultório todas as manhãs depois que ela fez o sexo e pedir aquele tanto de exame. Como é que funciona a vida de quem faz o sexo desprotegido, por exemplo? A pessoa que tem relações sexuais desprotegidas, eu vou falar assim, periodicamente ela tem que se submeter a essa triagem. Hepatite C,
sífilis, né? A AIDS. Todas silenciosas, né? Que vão dar manifestações em períodos mais prolongados. A sífilis mais precocemente, a hepatite C e a hepatite B muito tempo depois. Tá certo? Então, essas pessoas que insistem nesse comportamento, elas deveriam periodicamente estar se submetendo lá no consultório. O médico infectologista vai falar de qual seria a periodicidade, a cada 2 meses ou a cada mês. Então, essa periodicidade vai se dar lá dentro do consultório com o médico. A gente pega, por exemplo, o caso do coronavírus, mas não falando do coronavírus, falando de vírus de uma forma geral. Saem várias notícias alarmantes sobre uma determinada doença, um determinado vírus que está matando, que está infectando, que está se espalhando. Como é que funciona esse trabalho, esse trabalho em equipe entre médicos, entre cientistas, entre biomédicos, na busca pela cura? Ou seja, o noticiário informa, ó, tá chegando um vírus aí, não tem cura, muita gente morrendo, coloque máscara, corra para o médico, vá fazer exame, ou seja, cria aquele sentimento de desespero no público leigo. E nos bastidores, como é que funciona essa corrida em busca de uma cura ou em busca de algo para se travar ou se frear aquele espalhamento da doença, digamos assim? Nós temos nos principais países, né, de economia mais robusta, a gente pode incluir o Brasil, né, que tem sistemas de saúde organizados, nós temos sistemas de vigilância que estão preparados para descobrirem agravos novos. Por exemplo, vocês lembram do Zika? Zika vírus, sim. Então foi um sistema de vigilância interno do Brasil que descobriu que mães infectadas com Zika estavam tendo filhos com microcefalia. Então existem redes hoje no Brasil, assim como existem redes internacionais de vigilância. Então, nas Américas, na Europa, na África e na Ásia, né? E essas redes de vigilância, a maioria delas estão interligadas à Organização Mundial de Saúde, que centralizam esses dados. Cada doença tem uma rede específica. Eu tenho uma rede para coronavírus, eu tenho uma rede para influenza, eu tenho rede de AIDS, né? Esse time aí você coloca cientistas, biomédicos, médicos, todo mundo. Vários profissionais. Vários epidemiologistas, médicos infectologistas, virologistas, biólogos, epidemiologistas, matemáticos, tem modelos matemáticos de do tanto que vai crescer, quando é que vai diminuir. Então, são redes altamente especializadas para darem as normativas. Olha, por exemplo, eles têm os níveis. A OMS falou que agora o risco de pandemia global é alto. Então cada país agora, com esse relato da OMS, vai tomar as medidas de acordo com a sua realidade prática. E a busca é sempre pela cura? Então, primeiro é identificar qual é a doença, qual é o vírus, identificar, desenvolver um método de diagnóstico que todo mundo possa utilizar e depois como impedir a propagação e depois a cura. A cura, como você fala, envolveria dar uma droga, um remédio. Isso normalmente em medicina demanda muito tempo, né? Da mesma maneira, vou criar uma vacina para esse vírus, que seria o ideal. Isso também demanda muito tempo, porque a gente tem que passar por etapas de pesquisa. Então, eu acho que o remédio A é bom para tratar coronavírus, mas é mesmo? Eu tenho que testar. Isso tem toda uma normativa internacional desses testes, não é? O João, que é um pesquisador, eu acho que funciona e vou dar para o paciente. Não é assim, você tem normativas. Hoje uma coisa que nós enfrentamos é uma quantidade de informação muito rápida e que às vezes as pessoas leigas obtêm essa informação, mas não sabem o que fazer com ela. Então, assim, se você vê o que a comunidade científica hoje está divulgando em relação ao coronavírus, aumentou o número de casos, aumentou o número de mortes. Lá na China, em alguns países, casos, por exemplo, nos Estados Unidos foram 6, na França 2. O que isso afeta o Brasil? Então, esse filtro, às vezes, é difícil de ser feito. Por isso que existem grupos de trabalhos e redes para identificar se isso, na sua realidade, vai ser relevante ou não. E aquelas pessoas que utilizam, pegam uma doença viral e usa aquele famoso chazinho da vovó, né? Muita gente usa isso no dia a dia.
Isso pode atrapalhar o tratamento de uma pessoa que tem algum tipo de infecção? Os chazinhos da vovó, grande parte deles não vão prejudicar a pessoa. Alguns chás podem interagir com um medicamento ou outro, e isso precisa ficar atento. Mas algumas notícias são, você vai usar esse chá e você vai se curar e não precisa procurar atendimento médico e ele funciona exatamente igual ao remédio tal. Esse é um exemplo claro do que não se deve fazer. E não deixar de procurar um atendimento especializado para definir qual o seu tratamento é fundamental. Porque hoje, às vezes, as pessoas tentam até automedicações e tratamentos caseiros, não procurando alguém que talvez possa lhe passar o tratamento adequado. Então isso é muito preocupante. Eu já tive diversos colegas que falavam para mim assim, nossa, teve uma época da minha vida que eu peguei herpes, beijando na balada, no show e tudo mais. Aí sempre surge aquele comentário, mas herpes não tem cura mesmo não, com o passar do tempo ela sai da sua boca e tudo mais. Essas doenças menores realmente não tem cura e não tem busca por cura? Ou ainda existe busca por cura, apesar de estar tanto tempo aí sem cura? Bom, nós temos algumas infecções virais que elas entram em um estado de latência, né? Que o organismo, né, não consegue eliminar o vírus fica guardado em alguma célula do organismo. O vírus da herpes é típico dessa situação. Eu posso ficar em latência e periodicamente ter recorrências, que a gente chama de herpes simples recorrente. Mas o herpes simples recorrente, ele, apesar de aparentemente ser banal, ele pode causar um grande problema para a pessoa. Vamos supor que a pessoa, igual vocês aqui trabalham com a comunicação, com a imagem, toda semana você está com herpes simples na boca. Não dá para gravar. Não dá para gravar. Então, imagina a pessoa que tem 8, 10 episódios de herpes simples no lábio. Né? Ou a pessoa que tem um herpes simples genital, né? Que vai atrapalhar a vida conjugal dele, com o marido, com a esposa e assim por diante. Então, assim, essas doenças, como o herpes simples, a medicina procura, sim, mecanismos de tratamento definitivo. Não se tem, mas há grupos de pessoas que estudam o herpes vírus, por exemplo, buscando cura. A busca não parou? A busca não parou, não, claro que não. Por quê? Porque existe uma demanda da população, uma demanda social pela busca dessa cura, tá certo? Da mesma maneira do HIV. Bom, nós falamos muito sobre a AIDS, eu queria que vocês falassem um pouquinho, tirar uma dúvida minha, eu acho que todos nós também. Como que essa doença viral se tornou uma doença mais famosa do mundo? Teve algum acontecimento que gerou isso? É difícil dizer se foi um acontecimento ou se é o contexto mesmo, né? Então, o vírus HIV, quando ele foi descoberto, ninguém conhecia, causou mortes em várias populações por longos anos até que se tivesse um tratamento adequado. E o estigma que ele trouxe por ser uma doença grave e sem cura fez com que ele se tornasse um ícone. Lembramos muitos dos famosos que faleceram sem ter a oportunidade de tratar. Então eu acho que talvez esse seja um dos fatos de tê-lo tornado tão famoso, mas também há o número crescente de infecções. Hoje nós temos mais de 37 milhões de pessoas vivendo com HIV e com números crescentes a cada ano. Então acho que o estigma da infecção pelo HIV, juntamente com a síndrome, que é a AIDS, e o seu início sem cura, com alta letalidade, fez com que ele se tornasse esse ícone tão conhecido. A gente sabe que o HIV, na maioria das vezes, o contágio é via sexual ou com objetos cortantes, transfusão de sangue, por aí vai. Como que funciona para aquela pessoa que teve uma experiência preocupante, que não sabia que aquela experiência era preocupante? Existe algum método de urgência para, assim que houve uma exposição, seja sexual ou com objeto cortante, que ela possa fazer para eliminar o risco de contágio, de adquirir a doença? É o primeiro ponto. Quem, de certa forma, assume o risco, seja via sexual ou com esses objetos, ela pode tomar um remédio com um tempo antes que
de certa forma, está protegida de se infectar. Sim. Então, eu queria que você trouxesse esses dois conhecimentos, o antes e o depois da exposição, e também, aproveitando essa questão, falar da janela imunológica, que é uma questão também que algumas pessoas devem ter atenção a isso aí. Se eu tenho uma exposição sexual desprotegida com possível risco de transmissão do HIV, eu posso tomar medicação antiviral para proteger essa infecção, tá? Que a gente chama de profilaxia pós-exposição. Depois da exposição. Depois da exposição. Certo. Isso, mas esse depois, o que é esse depois? O ideal seria nas primeiras 24 horas no máximo. O manual do Ministério fala o mais rápido possível, preferencialmente nas 2 horas. As 24 horas são essenciais, mas a medicação ela pode ser ofertada até 72 horas e é ofertada pelo Sistema Único de Saúde. Então, 3 dias depois que teve a exposição no máximo. No máximo. Né? Então, uma pessoa está trabalhando, se expôs com uma seringa que poderia estar contaminada, ou teve um sexo desprotegido e sabe que poderia haver esse risco. Ele vai procurar um serviço de saúde, vai informar sobre essa situação, vai ser testado para saber se ele já não tem alguma dessas doenças, entre elas o HIV. Se ele não tiver, ele tem indicação de receber essa medicação por 28 dias como forma de prevenção. Essa medicação ela vai poder ser ofertada até 72 horas da exposição. Nesse primeiro momento, esse teste vai ser negativo. Só vai positivar caso ocorreu a infecção depois de mais ou menos 20 a 25 dias. Em geral, vai ser testado com 30 dias, com 90 dias e dependendo da infecção, por exemplo, as hepatites, com 60 a 180 dias. Quando você utiliza o medicamento do HIV, não adianta você utilizar aquele teste naquele momento da exposição para dizer se você pegou ou não. Então, o segmento é crucial. Esse período de janela é em torno de 30 dias na maioria dos testes. É isso que eu ia falar, que depende do qual teste você utiliza para saber a janela, né? A janela. Então, essa é a profilaxia pós-exposição. A pré-exposição, o Ministério da Saúde hoje fornece medicação. Então, você tem que ter o quê? Preencher os critérios do Ministério da Saúde, se você quiser a medicação de graça, né? Então, por exemplo, eu sou profissional do sexo. Então, eu enquadro no risco. Então, eu submeteria a uma consulta, né? Aqui em Goiânia era feita no HDT. O médico vai me avaliar, né? Ou a médica. Vai realmente ver se eu me enquadro com uma pessoa que se expõe, vai pedir os exames para ver se eu já não tenho HIV, porque eu estou me expondo, né? E se eu não tenho as outras doenças, como sífilis, para poder tratar, hepatite B ou hepatite C. E vai ser prescrito uma medicação que eu devo começar a tomar e continuo tomando até enquanto se mantém em exposição, tá certo? Então, eu tenho essas categorias, como, por exemplo, profissionais do sexo, parceiros discordantes, um é positivo e o outro negativo. Então, essa medida, que é a profilaxia pré-exposição, ela se mostrou eficaz, ela é eficaz. No caso, não pega a doença. Não pega. A profilaxia é bem feita. Essa é a forma... Em geral, essa profilaxia pré-exposição, em estudos, ela mostra uma proteção boa, mas não é 100%. Ela varia em torno de 86% a 92%, dependendo da população, principalmente homens que fazem sexo com homens. Esse tratamento ele é a chave para o casal em que um é soro positivo e o outro não, para manter junto? Hoje, nós temos uma visão um pouco diferente de casais que um é portador do vírus e o outro não. O uso dessa medicação é sim uma forma de prevenção, mas os organismos como a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e a comunidade da infectologia em geral considera que
uma pessoa que está em tratamento antirretroviral adequado, que toma seu remédio todos os dias, que mantém a sua carga viral indetectável, não transmite sexualmente para o seu parceiro. Então isso foi uma avaliação que aconteceu nos últimos anos e que, para esses casais, tornou essa relação muito menos estigmatizada. Mas depende de fatores muito específicos. O uso correto, a adesão, não ter outras infecções sexualmente transmissíveis juntos. Então, é uma questão que hoje está sendo trabalhada. A mulher que é soropositiva, ela não passa para o filho. Isso aí é todos os casos, ou pode acontecer de ter um caso, sim, que acaba transmitindo para a criança? Infelizmente, nós ainda temos transmissão materno-fetal de HIV por pessoas que não chegaram a tempo de começar o tratamento, ou não sabiam da infecção durante a gravidez, ou não chegaram à indetecção durante a gravidez. Então, assim, tratar é a única chave para que nós consigamos controlar essa possibilidade de transmissão para o filho. Agora eu quero dar a oportunidade para vocês que têm experiência já há alguns anos com pessoas que são portadores do HIV, de realmente bater a real em quem está assistindo e que leva a vida de uma forma de roleta russa, que faz sexo de forma desprotegida ou se coloca em situação de risco por achar que está sob controle ou que não tem mais aquele mal que a AIDS tinha antigamente. Queria que vocês batessem a real e explicassem para quem está assistindo como que é na prática o tratamento de quem tem o HIV. Quantos remédios tem que tomar por dia, se é um tratamento caro, se é barato, como é que é a recorrência, quantas vezes tem que ir ao médico para ficar fazendo esse tratamento, se o Estado banca tudo, se tem que sair do bolso alguma parte desse tratamento. Então eu queria que vocês batessem a real de como que é a vida a partir do momento de uma pessoa que está infectada com HIV. Eu imagino, né, que ninguém gostaria de se infectar com um micróbio que você não vai eliminar ele mais, né? No caso, o HIV. O HIV, ele ainda incorpora uma série de preconceitos na sociedade. Então, a pessoa sabidamente soropositiva ainda enfrenta preconceitos. Na família... Isso eu nem coloquei aqui na hora de bater a real, né? O preconceito social do trabalho, na faculdade, na família, né? Eu acho que esse talvez seja o maior impacto hoje. O impacto na família, a gente vê pais se afastando dos filhos, filhos se afastando dos pais, né? É comum, é a rotina nos ambulatórios nossos de HIV. Então, eu tenho o impacto no trabalho, o chefe descobriu que o funcionário é HIV positivo, demite. Depois, vamos supor que ele tem um emprego que é restrito, né, a profissão, ele avisa para os outros possíveis empregadores, o João tem HIV. Queima ele no mercado. Queima ele no mercado, né? Ele perde amigos, né, que aí vai ver que o seu amigo não era amigo mesmo, né? Então o HIV causa, infelizmente, hoje ainda, muito estigma, muito preconceito que vai ter impacto na vida social da pessoa. É difícil você falar que não tem, porque tem. Do ponto de vista médico, melhorou muito, porque antes, há 20 anos atrás, pacientes tomavam 10, 12, 9 comprimidos ao dia. Hoje, ele toma 2 comprimidos ao dia, a terapia preconizada no Brasil atualmente. Então, melhorou muito. Mas são medicações que têm impacto a longo prazo. Eu tenho que ficar monitorando a função dos rins, a função do fígado, né? Eu tenho que ver se não está tendo anemia. Então, ele vai ter que, daqui para frente, ter um acompanhamento médico continuado, que ele não teria antes. Então, ele vai ter que tomar remédio todo dia e, periodicamente, pelo menos 2 vezes ao ano, ele vai no médico. Vai ter que fazer exame de sangue, vai ter que fazer raio-x de tórax. Então, ele vai ter um impacto enorme na sua vida. Ele vai ser uma pessoa doente pro resto da vida, até a medicina conseguir uma cura. Então esses remédios são gratuitos, o Estado fornece ou sai do próprio bolso? Não, são gratuitos. Tem alguma parte do tratamento que o paciente, em tese, tem que investir do próprio bolso ou o Estado, de certa forma, ele ampara todo o tratamento? O Estado deveria amparar. A parte do medicamento antiviral, o fornecimento é regular.
para tratamento de doenças oportunistas, infelizmente em Goiás nós temos tido problema com medicamentos. Então tem muito medicamento que os pacientes em Goiás têm que arcar. Então, por exemplo, para prevenção de pneumonias, a gente usa uma droga chamada sulfamethoxazol trimetoprim, que é uma droga básica, tem faltado. Aí ele vai ter que comprar. Por exemplo, para prevenir, por exemplo, doença fúngica, como itraconazol, em quem já teve lá no passado, vai ter que comprar. O remédio para HIV, ele vai ter acesso. O Ministério tem conseguido, durante esses anos todos, manter o fornecimento. Mas esses medicamentos acessórios, para essas infecções oportunistas e para prevenções, infelizmente nós não temos tido fornecimento regular. Se você está falando é que o cara que é soropositivo, ele está com chance de ter outras doenças em decorrência do vírus, muito mais fácil, e todas essas doenças que ele pode adquirir por causa do HIV, ele vai ter que bancar do bolso dele o remédio. Algumas vezes sim, algumas vezes sim. Então já é um prejuízo financeiro. Sim, com certeza. E eu acho que só de mudar a rotina dele já é um prejuízo, né? Já é um prejuízo. Então assim, e não faz sentido você tendo mecanismos de prevenção, você jogar com a sorte. Além disso, a realidade que as pessoas não veem é a realidade que nós vivenciamos dentro do Hospital de Doenças Tropicais, que são as pessoas jovens ou qualquer outra idade que ainda chegam morrendo de AIDS. Essa doença em fase avançada, ela não acabou, ela ainda está sendo vivenciada todos os dias. Se alguém tivesse uma oportunidade de participar de uma visita um dia no HDT, talvez conseguisse entender o que o HIV ainda pode representar na sua vida. A gente tem 7 perguntinhas de verdadeiro ou falso. Vamos lançar para vocês. Se no final dessas 7 vocês errarem mais do que acertarem, vão ter que pagar uma prenda para a gente. Se acertarem mais do que errarem, a gente vai pagar uma prenda para vocês. Se vocês ganharem, a gente vai fazer um post no nosso Instagram admitindo que a gente perdeu para vocês aqui o quiz. Se for o contrário, vocês perderem para a gente, vocês vão ter que fazer uma visita guiada lá no HDT, mostrando todos os bastidores desse processo que a gente falou aqui hoje, de como é muito sofrimento para os pacientes que portam determinadas doenças. Aqui o nosso quiz vai ser focado em 7 figuras públicas nacionais e internacionais que tiveram HIV. E vocês vão responder sobre a vida dessas pessoas, tá bom? Primeira questão. O Freddie Mercury, do Queen, ele só admitiu ser soro positivo um dia antes de morrer. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Então eu acho que isso é falso. Isso é verdadeiro. Charlie Sheen, que é outro artista lá de Hollywood, ele admitiu ser soro positivo em uma entrevista em uma rádio. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Falso, foi um programa de TV, não foi de rádio. Magic Johnson, um atleta de basquete conhecido mundialmente, ele convive com o HIV desde os anos 2000. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é verdadeiro. Verdadeiro. Falso, é desde 91 que ele convive. Quarta questão, Rock Hudson, que foi um ator de Hollywood da década de 50, 60, 70, lá nos Estados Unidos, ele foi a primeira celebridade mundial a admitir que tinha HIV. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Sim. 3-1, ponto para vocês. O primeiro dá para virar, hein? O Renato Russo, esse sobrenome dele é porque ele era descendente de russos? Isso é verdadeiro ou falso? Renato Russo era descendente de russos. Não, é falso. Acertou 3-2. Agenor é o nome de Cazuza? Eu acho que sim. Acertou também. Caio Fernando de Abreu não nasceu no Brasil. Isso é verdadeiro ou é falso? Eu acredito que é verdadeiro. Verdadeiro, rapaz. Parabéns para vocês. Clássio Ramos do céu, esse programa ele não andou, ele voou. Foi muito rápido, mas com muita dica bacana. Acho que todos nós aqui aprendemos muito com esses 2 convidados. Com certeza. E vocês viram aí no programa Conteúdo de hoje que muitos dos problemas que nós temos, nós mesmos que causamos eles. Então, para você que está assistindo, muito cuidado, muito amor à sua vida. Falando em amor, em gratidão, um agradecimento muito especial aos nossos 2 convidados
convidados, Moara e João, estiveram aqui conosco e nos deram muitas informações riquíssimas para a nossa saúde. Gratidão maior para você que nos acompanha na TV ou na internet. E por falar em internet, Clécio Ramos vai trazer para vocês todos os nossos contatos virtuais. Tenho certeza que a galera gostou demais desse programa. Imagina os outros que nós temos no nosso canal. Então fica a dica para você, tá aqui embaixo aqui, ó, programa Conteúdo. Vai lá no nosso canal no YouTube e você vai poder assistir diversos outros programas, entrevistas super bacanas que nós temos lá. E para você que tem rede social como o Facebook, tá aqui, ó, nosso canal do Facebook, programa Conteúdo GO. E o Instagram também, lógico. Para você curta o Instagram, programa Conteúdo, você vai ver fotos e também, claro, muitas coisas acontecem durante a semana, você vai saber em primeiríssima mão. E agora, vamos embora!